Olá pessoal do oitavo ano, vamos para o segundo vídeo da nossa segunda semana. A gente abordou na primeira aula as questões da expansão marítima, né? Então respondemos a questão 1 e a questão 3 e agora a gente vai falar especificamente da questão número 2, que aborda a importância da Lei 10.639 de 2003, né? Que altera a LDB e inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e dá outras providências. Explique a importância de inserir a história da África como tema obrigatório nas escolas. Bom, por que essa pergunta está inserida nesse patch nesse momento? Pessoal, a gente está falando de modernidade, a gente viu a expansão marítima, né, que levou aos europeus a estabelecerem novos territórios e, em consequência disso, eles utilizaram de mão de obra escrava, então acabou escravizando pessoas que vinham do continente africano para serem utilizadas como mão de obra, somente aqui no Brasil, né, nesse processo. Então a gente vai normalmente na história a gente analisa muito o ponto de vista europeu. E essa lei vem para demonstrar a importância dessas culturas que vieram para o Brasil e trouxeram uma grande quantidade de elementos que constituem hoje a nossa sociedade, tá bom? Então essa lei vem para agregar conhecimento, para demonstrar que a cultura africana ela está presente em todo momento na sociedade brasileira e como esse povo ou essas pessoas que vieram para cá ajudaram a construir nossa história e a construir o nosso povo e a construir o país que nós vivemos hoje, ok? Então, como material de apoio, né, eu trouxe para falar dessa lei um artigo de José Clécio Silva e Souza. Ele fala da história da África e a cultura afro-brasileira, desafios e possibilidades no contexto escolar. Então, ele acaba fazendo um estudo bacana, né, que apresenta como que esse estudo vem sendo, né, qual que é a ideia desse estudo, né? Então ele fala o seguinte: grande parcela da população brasileira é formada por negros e pardos. Segundo pesquisas, o Brasil é o país com segunda maior população de origem africana no mundo, ficando apenas atrás da Nigéria. Os africanos trouxeram para o país suas crenças, sua culinária e suas formas de sociabilidade. Todavia, com toda a riqueza da influência das matrizes africanas em nossa cultura, sabemos muito pouco sobre esse continente e sua cultura, assim como sua contribuição para a cultura brasileira. Então, a gente, apesar de ser um país de maioria negro e pardo, ainda nós não temos, nós não reconhecemos esse legado que foi deixado dos povos africanos para a nossa cultura, né? Então principalmente na educação, a gente valorizou muito mais a cultura europeia, né? Do que a cultura africana, do que a cultura indígena. Então isso é muito importante para entender o que essa questão por que essa questão está sendo colocada. A força e a influência da cultura que os africanos reconstruíram em terras brasileiras são inegáveis. No entanto, até pouco tempo atrás, essas contribuições culturais não eram reconhecidas ou valorizadas. Quando eram, remetiam a uma situação de diferença entre negros e brancos, porque eram pensados em termos raciais. Pessoal, raça é humana, temos culturas diferentes, ok? Então a cultura de povos africanos ajudou a construir nosso pensamento hoje, como a cultura europeia também ajudou, como a cultura indígena também ajudou. E dentro da cultura europeia existe uma derivação de vários povos com culturas diferentes. Então assim, a cultura brasileira é muito rica e ela é baseada nessas três matrizes, né, basicamente. A europeia, a africana e a indígena, ok?
Então ele vai falar sobre os livros didáticos, né, qual que é a importância. Então aqui é uma questão interessante para vocês estarem respondendo. Os livros didáticos, os noticiários, jornais e outros meios de informação, na sua grande maioria, apresentam um conhecimento simplificado da África, que muitas vezes não permite estabelecer relações com a real importância do continente na construção de nosso país. Daí, com a publicação da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o trabalho com a temática cultura afro-brasileira e africana, toda a cultura africana passou a ser valorizada, ou deveria ser valorizada, e esse povo reconhecido e valorizado como ser humano. É uma forma de reparar todos os sofrimentos que eles passaram ao serem escravizados, discriminados. Na verdade, a discriminação continua até hoje, ok? Então, essa é uma questão que essa lei veio abordar, a superação dessa discriminação. Quando a gente conhece e valoriza essa cultura, nós compreendemos o seu valor e acabamos valorizando, ok? Então, ele aborda também a questão que a gente falou dessa expansão marítima, da utilização da mão de obra escrava, enfim, que marcou e o que realmente é o que a gente estuda, né? Isso é muito pouco para conhecer da cultura africana, ok? E o que é trágico, né, que aconteceu naquele período, além da utilização da mão de obra escravizada, eles eram proibidos de praticar sua religião, de realizar suas festas e rituais, que hoje em dia influenciam muito as festas, incrível, né? Tinham que seguir a religião católica imposta pelos senhores de engenho e adotar a língua portuguesa na comunicação. Mesmo com todas as imposições e restrições, não deixaram sua cultura se apagar, como a gente vê hoje em dia. Escondidos, praticavam seus rituais, realizavam festas, mantinham suas representações artísticas, até desenvolver uma forma de luta, capoeira. Mais do que o texto apresenta, eu acho que eles se adaptaram no sentido de preservar. Muita coisa da cultura africana foi adaptada e hoje em dia a gente observa em festas típicas, né, das nossas cidades, mesmo na religião, a gente observa uma adaptação das matrizes africanas ao catolicismo. Então foi uma junção. Então no Brasil é uma coisa híbrida, existe uma mistura, né, de conhecimentos. Isso é bacana para a cultura, para o enriquecimento da nossa cultura, ok? Vou deixar aqui também o link desse texto, né, para quem quiser aprofundar. E ele fala ainda que traços da cultura afro-brasileira estão presentes hoje na música popular, na literatura, no cinema, no teatro, na televisão, para não mencionar a culinária, o carnaval e várias outras práticas populares, juntamente com a grande visibilidade nas festas regionais e nacionais. E ainda existem as crenças populares. É também evidente que há uma enorme contribuição linguística africana no português falado no país, ok? Então, essa lei vem para mais do que reconhecer a cultura e valorizar, é necessário respeitar as diferenças e acabar com certos estereótipos, promovendo a justiça social, reconhecendo os negros e sua descendência como as pessoas de direitos e deveres, que contribuíram e contribuem para a formação do nosso país. Então, se nós temos uma cidadania baseada na democracia, nós temos matrizes diferentes que formam o nosso povo, então não faz sentido termos a discriminação racial no nosso país, ok? Então, só haverá democracia quando não houver racismo. Então, a gente precisa superar essas questões, ok? Então, pessoal, eu peço que vocês utilizem esse material de apoio para estar respondendo a questão de número 2, que fala dessa importância dessa lei, né? Por que essa lei é tão importante? Então, acho que ficou claro que essa lei também é importante para agregar, né? Agregar conhecimento, aumentar a nossa gama de conhecimento, entendeu? Porque nós estávamos presos aos conhecimentos europeus. Pessoal, um pensador muito importante, né, que pensa o povo brasileiro é o Darcy Ribeiro. Eu vou apresentar aqui rapidamente, para não tomar muito tempo dessa apresentação, um trecho, né, de um vídeo, de um documentário, na verdade, onde Darcy Ribeiro fala um pouquinho da cultura da cultura da matriz, né, dessa matriz africana. Então vamos dar uma olhadinha bem rapidamente.
África, o chamado continente negro, lugar da espaçonave Terra, onde há milênios a espécie humana nasceu. Espaço geográfico que vem abrigando ao longo dos tempos sociedades, línguas e culturas muito variadas. A África nunca foi uma realidade homogênea, em termos humanos ou culturais. Alguns povos africanos, vindos de Angola, do Congo, de Moçambique, da Nigéria, do antigo Daomé e de outras partes do continente negro, atravessaram o Oceano Atlântico para desembarcar no Brasil. E esses negros passaram a ser a massa substancial da força de trabalho de fazer o Brasil. Olha a importância, pessoal. Essa mão de obra construiu o Brasil. Palavras fortes. Toda a cultura brasileira está impregnada dessa herança africana. Sua presença fez quase tudo que aqui se fez. Olha a importância, pessoal. Os africanos que primeiro chegaram aos trópicos brasileiros vieram da costa ocidental africana ao norte do Equador. Foi o chamado Ciclo da Guiné. Depois foram os bantus. A palavra bantu significa os homens. Vinham das regiões de Angola e do Congo, da África Central Atlântica. Os povos bantus possuíam uma longa história. Produziam objetos de cerâmica, praticavam agricultura e criavam gado. Haviam domesticado diversas plantas e dominavam as técnicas da metalurgia. Além disso, bem antes da chegada dos europeus na África, se ordenavam em estados, conheciam o comércio, a moeda e a escravidão. Pessoal, você tem uma coisa, que para isso você se sacrificou, você chorou, você passou horas ruins, você valoriza muito mais aquilo. Se você sofreu por causa daquilo, é evidente que você valoriza muito mais. Daí que a religião africana chegou ao Brasil através de muito sofrimento, de muitas perdas, e isso fortaleceu o descendente de africano, porque ele sabe, se eu tenho meu orixá, eu sofri por causa dele, eu apanhei por causa dele, por causa da minha linguagem, por causa do meu nome, tudo isso, da minha forma de ser. Se as pessoas quiseram cortar essa característica minha, porque ela é de muito valor e ameaçava. Você vê que foi plantado com a vinda dos negros para o Novo Mundo, e ele cultivou ao molde deles e conseguiu florescer muita coisa e está sendo conservado esse trabalho todo feito. Les arts africains et les cultures africaines peuvent participer à sauver l'homme contemporain qui a précisément oublié qu'il y avait autre chose que l'argent et que les valeurs économiques. Les cultures africaines et même les religions africaines nous apprennent qu'au-delà du visible, il y a d'autres réalités et que l'être humain n'est pas seulement un être de chair, mais qu'il y a aussi l'esprit et le cœur et des valeurs au-delà de ce que nous voyons. O que aconteceu no Brasil foi que os africanos foram tão fundo na aventura da construção deste país que hoje eles já não são eles. Eles somos nós, os brasileiros. que bacana, né, pessoal? A cultura brasileira tem por sua base negra, por sua base índia, pelo que já incorporou dessas bases, tem um vigor que vai permitir que ela floresça formidavelmente. E floresça não por peculiaridade, por criatividade. O negro vem a ser, apesar de todas as dificuldades que enfrenta, o componente mais criativo da cultura brasileira. Pessoal, então eu vou deixar o link do vídeo para vocês estarem vendo. Eu acredito que o material de apoio, junto com o link, junto com essa aula, trouxeram vários elementos aí que vão ajudar vocês a explicarem a importância de se inserir a história da África
como tema obrigatório nas escolas. Eu acho que vocês vão ter muita coisa bacana para refletir, para responder essa questão, tá bom? Então, boa atividade e até nosso próximo encontro no Meet, que eu acredito que vão ter bastante... Vai ter um papo bastante legal sobre essas atividades que foram dessa semana, ok? Um abraço, até o próximo encontro.